Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,56%, ainda dentro do candle de baixa do pregão de ontem, que proporcionou um topo e uma sinalização de um movimento aqui de baixa. Então, apesar da alta de hoje, segue dentro, no meu entender, de um movimento de queda que não vai demonstrando tanta força, principalmente após o pregão de hoje. Então, isso é bom em termos de não vai gastando tempo aí nessa movimentação de correção, e ideal que seria tivesse mais um ou dois pregões assim, corrigindo, se sustentando acima dos 50.500 pontos para buscar entradas mais interessantes na ponta compradora aí, principalmente ativos ligados ao Ibovespa. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma alta de 2,13%, abriu com gap, não conseguiu se sustentar muito lá em cima, principalmente não conseguiu nem fechar acima da máxima do pregão de ontem, ficou um centavo acima da resistência de 9,59. Então algo ainda para ser confirmado no próximo pregão, a manutenção do preço aí de 9,60 para cima. O fato é que vai montando, tem aqui um movimento de alta mais fraco, na minha avaliação, e com abrindo a chance de ter um movimento aqui de baixo, ficando, vamos dizer assim, mais maduro para ter um movimento de baixo. Primeiro indício é a perda da mínima do pregão de hoje, que seria um suporte no intraday, no G60, no G15, para um pivô de baixa, para montar um pivô de baixa, a perda de 9,52. Tem o gap ainda como suporte na faixa dos 9,47. De maneira geral, mantenho aquela questão de mais operações de day trade em cima de Vale e Petro. Petro aqui seria mais para fundos ascendentes, no gráfico de 10 minutos aí acima dos R$ 9,72. E topo descendente abaixo dos 9,50, no gráfico intraday. Vale 5 fechou o pregão de hoje com alta de 0,84%, mais um candle parecido com esse aqui, que deu sequência para baixo. A superação da máxima, que não aconteceu aqui, a superação da máxima desse candle é o primeiro indício aí de gerar um movimento de subida, mas já sem uma tendência aí favorecendo buscar a compra desse fundo que seria gerado aí na Vale. Então ficando mais para day trade, porque aqui se ela gerar a superação da máxima no pregão de hoje, pelo G60 ela monta pivô de alta. Então fundos ascendentes acima dos R$ 18,18 ou R$ 18,20 até, pelo gráfico de 15 ou 10 minutos, é que proporcionaria uma sinalização melhor para buscar compra de day trade, tecnicamente falando. E para baixo dos R$ 18,00 seria para topo descendente num tempo gráfico inferior, buscando que pegar um movimento de queda ainda que possa vir a testar aí suporte na faixa dos R$ 17,67 até a região principal do gap ali em 17,30. Outros papéis, Detex 3 fechou o pregão bem hoje com alta de 5,74%, o ativo vinha começando a apontar para a perda da sua tendência de alta de curto prazo com esse candle aqui de baixo, mas não conseguiu dar sequência a essa sinalização negativa e reverteu completamente a sinalização, ou seja, trazendo um cenário mais interessante para buscar compra acima dos R$ 8,00, através de movimentos de correção, preferencialmente, pelo menos para mim. Então é um ativo que eu vou estar acompanhando aí nos próximos pregões, até mesmo pelo gráfico intraday, em busca de alguma oportunidade com relação ao risco-ganho um pouco mais favorável na ponta compradora, acima aí dos R$ 8,00, funcionando essa região como suporte. BVMF3 também teve um pregão bom, conseguiu, que ela no pregão passado ela tomou uma pancada aí de 3,59%, fechando em 9,68, e dessa vez voltou aqui para cima, mas ainda respeitando a região dos R$ 10,00, só conseguiu fechar uma vez acima dos R$ 10,00 e voltou para baixo com força. Então é importante a gente ficar atento aqui nessa faixa de resistência de 9,90 a R$ 10,00. Essa ação acima desse patamar, ou mesmo se ela gerar uma lateralização aqui no G60 e depois romper os R$ 10,00, daria para arriscar até uma compra na superação dos R$ 10,00, mas se ela for direto para cima dos R$ 10,00 aqui, a partir do ponto onde se encontra, eu ficaria mais voltado a ainda buscar compra através de um G60 ali, de um fundo ascendente acima dos R$ 10,00. BBDC4 já vem fazendo uma correção, o pregão de hoje alta de 0,21%, está aqui num movimento de baixa, assim como o Ibovespa também no movimento de baixa.
Ideal até que tivesse mais um ou dois pregões, pelo menos mais um pregão aqui para baixo, para testar, se aproximar mais dessa região de resistência que foi superada, enfim, testar uma região de suporte e aí sim proporcionar uma entrada com a relação risco-ganho mais favorável para swing trade aqui na BBDC4, nas ações preferenciais do Bradesco. Ativo, lembrando que está ainda em tendência de alta de curto prazo. Sambi 11 também do mesmo setor é algo semelhante, só que essa aqui já chegou até a perder o fundo anterior, anulando um pouco essa tendência de alta que ela tinha. Vinha com uma linha de tendência bem inclinada para cima, se a gente fosse tocar nesse fundo aqui, mas enfim, olhando para essa linha de tendência aqui desses dois fundos, está batendo nessa linha de tendência. Então, enfim, mais um, e já também batendo aqui no nível de suporte. Então é um ativo para a gente ficar atento. Dependendo do que fizer aí nos próximos pregões, daria para arriscar alguma compra nessa região de suporte que ela vai testando aqui, que ela já testou no pregão de hoje, montou ali um candle de reversão chamado de martelo. PSSA 3 também gerando uma correção dentro de uma tendência de alta, dentro de uma estilingada para cima. O ideal é que essa correção aumente em termos de, ou queda, aumente assim, não queda forte para baixo, mas venha um pouco mais aqui para baixo, mas de maneira fraca. Vamos dizer assim, mais dois pregões seria o mais interessante. Para quê? Para dar uma aliviada um pouco maior no nível de sobrecompra que ela ficou quando chegou aqui nesse nível. O fato principal é que é um ativo que é importante estar de olho aqui nesse movimento de correção para buscar alguma entrada. Nesse momento, uma compra na superação da máxima desse candle fica muito próximo do topo anterior. Por exemplo, fica aqui 3,16% de espaço para esse topo, sendo que o stop ficaria aqui de 3,4%, nem para uma relação risco-ganho de 1 para 1 serviria nesse momento a PSSA 3. Então o ideal é que ela reduza a volatilidade, tenha candles menores aqui nessa movimentação para baixo, em busca de planejar alguma compra de swing trade em cima desse papel, podendo até optar por uma compra ali usando um gráfico de 60 minutos, se o candle estiver muito grande aqui, olhando o gráfico de 60 minutos, dependendo do que acontecer, daria para comprar pelo G60. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.